Graça e paz a todos os irmãos. Hoje eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra, e essa palavra encontra-se ali no livro de Salmos, capítulo 73, a partir do verso de número 16, em que está escrito assim: Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Irmãos, aqui a palavra do Senhor está falando acerca de um homem chamado Asaf. Asaf, ele era um levita, ou seja, alguém consagrado, separado ao Senhor, para que pudesse servir a Deus ali no seu santo templo. E então nós podemos ver no início deste salmo que Asaf, ele até inicia expressando a grandeza de Deus. No Salmo 73, verso de número 1, ele inicia dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Porém, ao desenrolar desse salmo, nós podemos ver que Asaf, ele quase se desviou da presença de Deus. Mesmo ele sendo alguém entendido na palavra, no serviço, ao culto ao Senhor, nós podemos ver que Asaf, ele quase se distanciou de Deus. E o motivo disso ele mesmo disse: por causa da inveja, pois que Asaf, ele tinha inveja daqueles que eram ímpios, aqueles que não serviam ao Senhor, mas no entanto parecia que eles tinham uma certa prosperidade. Porque Asaf, ele começou a olhar ao seu redor e ele começou a perceber que aqueles que não serviam ao Senhor tinham propriedades, tinham posses, tinham condições financeiras boas. E ele começou a questionar, dizendo: eu me santifico, eu me separo, eu busco ao Senhor, e no entanto eu passo por privações. E Asaf, ele começou a ver que os ímpios, eles faziam coisas desonestas, coisas que eram contrárias à vontade de Deus, e eles até diziam: olha, Deus não está nos vendo. E tudo isso começou a perturbar Asaf, porque Asaf começou a invejá-los. E de uma certa forma, Asaf, ele tirou os seus olhos de Deus, da sua promessa e da sua palavra. E por causa disso, quase que ele se afastou. Porque Asaf, ele começou a se preocupar com o pão que perecia e se esqueceu por um momento de que o principal que ele tinha era Deus, era o Senhor, era o espiritual. Mas Asaf, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Ou seja, ele entrou na casa do Senhor, e então, uma vez ele entrando na casa do Senhor, diz que ele teve ali uma revelação de Deus, e ele pôde perceber que o fim daqueles que corriam apenas atrás dessas coisas era um fim doloroso. Então ele pôde compreender que o melhor era estar com Deus. E nesse momento difícil, é isso que nós temos que compreender, que o melhor que nós temos é estar com Deus, é estar na presença do Senhor, é buscar primeiramente o espiritual. Jesus certa vez repreendeu um povo que o seguia, dizendo: esse povo me segue por causa do pão que perece. No dia que não tiver o pão, esse povo deixará de me seguir. Então, com isso, Jesus estava nos ensinando que, independente da situação, independente da circunstância, os nossos olhos têm que estar fitados nele, no Senhor e na sua palavra. Nós temos visto nessas épocas de pandemias, pessoas ricas, milionárias, pessoas que tinham até grandes quantias financeiras, que se pudesse dariam tudo o que tinham para que pudessem estar vivos agora. Mas infelizmente eles não conseguiram, porque nós sabemos que a vida só quem pode dar é o Senhor. Então que neste momento nós venhamos estar com os nossos olhos fitados, voltados para o Senhor. Porque é o Senhor quem nos sustenta. Asaf, ele começou a perceber o fim deles, dos ímpios, era um fim trágico, porque eles não tinham Deus, porque eles não tinham o Senhor. Então que neste momento, mais do que nunca, nós venhamos nos apegar com Deus, pois nós temos visto, e isso é estatística, que desde o começo da pandemia, muitas pessoas que se diziam de Deus deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de se consagrar, deixaram de buscar o Senhor. Então que nós não venhamos retroceder, não venhamos olhar para trás, não venhamos olhar para os ímpios, mas que os nossos olhos venham estar voltados para o Senhor Jesus.
porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então fiquem com esta palavra e que Deus abençoe a todos.